Bom dia. Bem, hoje, enquanto eles ajeitam aqui, é um prazer estar aqui com você, é um prazer você estar com a gente hoje, nesse sábado. Que momento abençoado, né? Deus seja louvado por vocês, pelo ministério de vocês. Muito, muito obrigado. Cumprimento aos que estão aqui conosco, cumprimento a você que está com a gente pela internet. Seja bem-vindo à nossa igreja, esteja conosco e que Deus faça presente aí na sua vida também. Eu quero, antes de orar, para iniciarmos a nossa mensagem, fazer uma pergunta. Quantos aqui estão nos visitando que não são adventistas ainda? Quantos não são adventistas? A gente quer deixar uma lembrancinha com você, um presente. Temos ali, temos aqui. Você pode só se levantar para receber esse livrinho. Nós teremos um presente com todo carinho para vocês. Pode se levantar só para a gente te identificar. Temos ali, temos aqui. Você é muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Aqui é a sua casa também, tá bom? Quem está perto pode cumprimentar. Aproveite para cumprimentar o seu amigo, o seu colega que está do lado. Dá um bom sábado, um sorriso daquele bem branco, né? Não amarelo, do branquinho. Que Deus nos abençoe nesse sábado. Ok? Convido você a fechar os seus olhos e fazermos mais uma oração sobre esse momento, e em especial por todos os nossos músicos, por essa orquestra maravilhosa que está conosco hoje, completando 10 anos também. Oremos. Querido Deus, louvamos o Teu nome pela oportunidade de Te adorar, de estarmos aqui mais esse sábado. Rogamos mais uma vez a Tua santa presença nesse lugar. Que os seus anjos estejam aqui e que o Santo Espírito esteja abrindo nosso coração para compreendermos e entendermos a Tua mensagem para nós nessa manhã. Abençoe o ministério de música de nossa igreja, esteja iluminando e abençoando cada um deles e esteja conosco nesse momento, o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 15 de março de 2015. 15 cidades brasileiras, mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo, quase 100 mil pessoas em Curitiba. E eu não sei se você ouviu da sua casa, mas domingo à tarde da minha casa não dava nem para assistir televisão. O nosso país, nesse fim de semana, ele deu uma chacoalhada. E é curioso que depois disso, eu não sei se isso aconteceu com você, mas nas conversas que eu participei essa semana, quase sempre se tocava nesse assunto, a questão política. E hoje eu gostaria de convidar você para a gente, através da Bíblia, analisar um pouquinho sobre o papel político que o cristão tem. Mas pastor, a gente já vai falar de política aqui no púlpito? A Bíblia ela diz que nós, como cristãos, temos uma função política a desempenhar. Uma função muito maior do que muitos de nós imaginamos, e quer você goste ou não, a Bíblia diz que você tem uma missão política a realizar nesse planeta. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao verso 20. Quero ler com você. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao verso 20. Encontrou? Você que está em casa pode procurar também. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Diz o seguinte: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu queria destacar o verso 20
onde Paulo ele diz que nós somos embaixadores. Embaixadores de Cristo. Sabe, essa é uma função política muito mais abrangente do que a própria política, mas que a Bíblia ela diz que eu e você nós temos que desempenhar. Embaixadores. Embaixadores de Jesus Cristo. Eu te convido a analisar um pouco do contexto dessa mensagem. Essa é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Corinto era uma cidade localizada na Itália, na região da Itália, era governada por Roma. E era uma cidade que tinha uma igreja que foi fundada, e no começo ela teve alguns problemas, uma grande dificuldade. Se você analisar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, aos moradores da cidade de Corinto, você vai perceber um pouquinho dos problemas que eles enfrentavam. Só que aí as coisas foram melhorando, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta um pouco mais amistosa. E nessa carta, Paulo lhe dá alguns conselhos especiais para os moradores da cidade de Corinto, para os cristãos de Corinto. Agora o curioso é o seguinte, naquela época, as províncias de Roma, elas eram governadas ou pelo Senado, ou por César, pelo imperador romano, por um representante oficial do imperador romano. Quando a cidade estava tranquila, quando a cidade estava em paz, quando a província estava em paz e tranquilidade, o Senado romano governava aquela cidade. Só que isso acontecia muito frequente naquela época. Se alguma província romana ela tivesse problemas políticos, estivesse passando ali por um momento conturbado, o próprio imperador romano ele enviava um representante seu, e esse representante governava aquela província. E ele era chamado embaixador. Esse nome, embaixador, era muito conhecido do povo de Corinto. E quando Paulo diz para os coríntios, ele fala, vocês são embaixadores de Cristo. Quando ele fala para nós, nós somos embaixadores de Cristo, ele evoca essa mensagem. Nós somos enviados com uma missão especial nessa província, nesse país onde nós estamos. Você é chamado a ser um embaixador de Cristo. Eu tomei a liberdade de entrar na internet, no site do governo, e ver o que o governo fala sobre a questão de embaixador, de embaixada. Encontrei no site Portal Brasil uma definição dizendo que a embaixada é a presença oficial de uma nação. E eu achei uma definição que eu achei muito legal, olha só. Embaixada é a presença oficial de uma nação instalada dentro do território de outra nação. É o seu dever proteger os interesses do país que representa e de seus cidadãos. Além disso, é a primeira instância de negociação com o governo local. Cabe ao embaixador informar o governo sobre os acontecimentos no país estrangeiro e promover relações amistosas e desenvolver as relações econômicas, culturais e científicas entre ambos os países. Achei muito interessante. Eu destaco, embaixada é uma presença oficial. O seu dever é proteger os interesses, informar sobre o que está acontecendo e promover relações amistosas. Meus amigos, foi isso que Paulo quis dizer mais ou menos quando ele disse que eu e você somos embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo, enviados por Cristo para uma terra que não é nossa, com uma missão específica de representar aquele que nos enviou nesse mundo que nós estamos. Nessa manhã eu gostaria de, junto com você, analisar 5 características de um embaixador. E 5 características que eu e você, como embaixadores de Cristo, necessitamos ter para sermos usados por Jesus. A primeira característica que eu destaco é que um embaixador, ele tem uma moradia temporária no país em que ele está. Isso é muito claro. Lá na igreja que eu estava, eu conheci um embaixador. Ele era pai de uma senhora da igreja, um senhor muito distinto, muito especial. E em alguns momentos eu vi ele comentando sobre algum lugar que ele estava, algum lugar que ele havia passado. E, gente, sempre um embaixador ele é enviado para um outro país. Dificilmente você vai ver, eu sou embaixador do Brasil, estou aqui trabalhando no Brasil. Geralmente a função do embaixador é representar o seu país em um país que não é o seu. Só que é muito claro a questão de que a moradia do embaixador em outro país, ela é temporária. Ela é temporária. Quando Paulo, ele diz que eu e você somos embaixadores de Cristo, ele está dizendo que nós estamos nessa terra
por um curto período de tempo para cumprir uma missão. A nossa missão é temporária. Eu sei que às vezes essa frase soa como um jargão, mas ela é real. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso é muito claro. Às vezes é estranho, né? Falar, não, nós não somos do mundo, mas é mais ou menos isso. Nós fomos criados para a eternidade, nós fomos criados para o céu. É por isso que a gente não se contenta com as coisas que aqui estão. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Convido você a abrir em Filipenses capítulo 3, verso 20. Deixa marcadinho em 2 Coríntios, a gente vai voltar. Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20. Paulo, ele discorre um pouquinho mais sobre esse assunto. Ele fala um versinho que eu acho incrível. Filipenses 3, verso 20. Olha só o que Paulo diz. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Meu amigo, a nossa pátria está nos céus. Eu sei que nós estamos no planeta Terra, somos brasileiros, que é sangue. A maioria dos que aqui estão são curitibanos. E isso, não tem nenhum problema nisso, gente. Devemos ter orgulho, devemos lutar por isso, devemos defender. Aprendi muito bem nos Desbravadores essa questão de patriotismo. Só que algo que a gente nunca deve perder de vista é o que Paulo diz aqui em Filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria final, o nosso DNA, na nossa certidão de nascimento real, nós somos cidadãos do céu. Literalmente. Fomos criados para um lugar que a gente não conhece, mas nós pertencemos a esse lugar. O embaixador, meus amigos, ele nunca deve se esquecer disso. O embaixador, ele nunca deve se esquecer do seu país. Ele nunca deve se esquecer do lugar aonde ele pertence. Em Brasília, de onde eu nasci, minha família mora lá até hoje, morei lá até os 15 anos, existem muitas embaixadas. E a gente fica atento no jornal, porque vira e mexe, eles trocam, né, os países trocam os embaixadores, e o embaixador não vai levar tudo que ele trouxe de volta para o país. Então eles fazem vendas ali, vende tudo que eles têm para poder voltar, e geralmente são coisas muito boas a um preço muito acessível. Me lembro de um dia, meu pai e minha mãe, olhando o jornal, lendo, eles encontraram que o embaixador do Marrocos estava se mudando, estava voltando, e ele estava vendendo tudo que ele tinha aqui no Brasil. Meu pai, poxa, vamos lá, tal, domingão, vamos lá, vamos ver o que tem de bom, vamos lá, tipo um garage sale. Chegaram, eu não fui com eles, mas quando eles voltaram, fui correndo no carro ver o que meu pai e minha mãe tinham comprado da casa do embaixador. Tinha uns badulaques lá, umas coisinhas, mas o que mais me chamou a atenção foi um jogo de prato marroquino que os meus pais compraram. Gente, a gente tinha aquele jogo de prato, sabe, de 4 pratos, tal, né? Tinha até uns maiores, mas era aqueles normais. E, gente, era uma louça. Olha, as mulheres vão me entender. Que louça! Tinha prato de comida, tinha prato de salada, tinha prato de sobremesa, tinha pires, tinha xícara. Era um combo ali, parecia um jogo de tabuleiro, de tanta coisa que tinha. E aí minha mãe chegou, começou a tirar, falou, olha só a louça que a gente comprou, encontramos aqui lá na embaixada. E eu fiquei, nossa, uma louça do Marrocos, a louça do embaixador. E eu, moleque, né, comecei a viajar nas ideias e já imaginei aqueles sheiks comendo naquele prato, né, aquelas festas e os árabes lá. Eu falei, nossa mãe, a gente está com o prato do embaixador. Tinha um lugar ali na sala, guardamos os pratos com todo carinho e eles se tornaram os pratos de sábado. Todo sábado, a comida de sábado era naquele prato. Não podia comer em outro dia. Arrumávamos a mesa, colocava a comida e eu sabia, a gente vai comer na louça do Marrocos. Gente, não dá para expressar a sensação. Até que um dia, fiquei incumbido de uma tarefa doméstica que eu amo de paixão, lavar a louça, amo, né? Só que não. E quando estava lavando a louça, como eu sou muito caprichoso, virei para lavar o verso da louça. Isso já tinha passado uns 5 anos.
vi ali no fundo do prato uma pequena inscrição, que eu falei, nossa, eu nunca li isso aqui. Quando eu fui ler, estava escrito, Made in China. Feito na China. Eu não sei se você lembra de quando você descobriu que o Papai Noel não existe. Foi assim que eu me senti. O mundo parou. E eu falei, não é possível, essa louça é da China. E eu acreditando que era do Marrocos, e foi difícil até contar para minha família, já tinha, né, toda uma tradição, e da China. E eu fiquei indignado, como embaixador do Marrocos me come num prato da China. Nada contra pratos da China, mas contei para minha família, e curioso que depois que a gente descobriu que era da China, eles começaram a quebrar automaticamente. E até hoje, eu tinha um último exemplar desse prato, lá na minha casa, só que na mudança para Curitiba, não sei onde ele foi parar. Eu sei que ele não quebrou. A minha esposa, ela está me escondendo um segredo aí. Eu acho que ela deu um finzinho nele, que era o último, só tinha um pratinho de sobremesa. Embaixador do Marrocos, com pratos da China. Trazendo para a vida espiritual, às vezes a gente se comporta da mesma maneira. Nós somos embaixadores do céu, mas muitas vezes a gente se esquece do país ao qual a gente pertence e começa a se envolver tanto com as coisas do país em que estamos em missão, que a gente se esquece de onde a gente veio. Usamos as leituras do país que estamos, as músicas do país que estamos, as roupas do país que estamos, e às vezes a gente, quando vê, já se esqueceu de onde a gente pertence. Meus amigos, um embaixador, ele nunca pode se esquecer de onde ele veio. Nunca. Sempre ter em mente de que o seu trabalho é temporário e de que logo, logo, ele vai estar de volta ao seu país de origem. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Eu e você temos uma missão especial a desempenhar nessa terra. E que em nome de Jesus, nenhum de nós se distraia no meio da missão e se esqueça do porquê nós estamos aqui. Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. É um desejo do tamanho do infinito, é um buraco do tamanho do infinito que só alguém que é infinito consegue preencher. É por isso que, por mais que o ser humano tente, as coisas desse mundo, elas não nos preenchem completamente. Por isso que não adianta a gente ficar tentando, brincando, correndo atrás. No fim das contas, somente o que importa é a nossa nação e é o nosso lar celestial. Um embaixador nunca deve se esquecer de que a sua moradia aqui nessa terra é temporária. O segundo ponto que eu destaco de um embaixador é o propósito do embaixador. Lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, volta ao texto que nós já lemos, deixa muito claro qual é o propósito do embaixador. No verso 18, ele diz: provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. No verso 19, lá no finalzinho, diz de novo, ele nos confiou a palavra da reconciliação. E no final do verso 20 diz, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meus amigos, o nosso propósito nessa terra é sermos ministros e ministras de reconciliação. Reconciliando as pessoas com Deus, levando as pessoas aos pés de Cristo, mostrando para as pessoas como se reconciliar com Deus. Todos nós somos pecadores, somos rebeldes, estamos, em um conflito aberto contra o céu. E Deus nos manda como agentes para reconciliarmos as pessoas com Deus. Eu me recordo da leitura que fizemos do site, que diz que um embaixador, ele é um representante oficial da nação que o enviou. Às vezes eu fico achando que é prepotência pensar assim, sabe? Mas segundo Paulo, não é não. Eu e você somos representantes oficiais de Jesus Cristo. Isso dá até um peso, porque Jesus, ele escolheu usar seres finitos e falhos como eu e você, mas é isso aí. Ele nos comissionou como representantes, como embaixadores. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, é dito também, no verso que lemos, que somos embaixadores em nome de Cristo.
Quando você fala de Jesus para alguém, quando você está, em relacionamento com alguém, você não está em seu nome. Aqui diz que você é um embaixador e você vai em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui continua dizendo, no meio do verso 20, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você entende a profundidade disso? Como se Deus falasse por seu intermédio. A Bíblia diz que nós somos embaixadores, como se Deus ele agisse, através de você, através da sua boca, através das suas ações, das suas atitudes. Deus ele quer usar você. Eu fico imaginando que Deus ele poderia usar os anjos. Seria muito mais fácil do que usar um ser humano cabeça dura como eu. Seria muito melhor, seria mais simples. Poxa, os anjos viriam, pregariam, ajudariam, mas não. Mas Deus escolheu eu e você, seres finitos, seres pecadores, para que pelo nosso meio Ele pudesse abençoar o mundo no qual nós estamos. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Isso é um privilégio, sem dúvida nenhuma. Deus ele usa você, Deus ele quer usar você aonde quer que você esteja. Ele quer falar por seu intermédio, Ele quer agir por meio de você. Ele quer usar suas mãos, seus pés, seus dons, porque você é um embaixador. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Paulo, ele diz, vamos lá. Paulo, ele, na maioria das suas cartas, ele começa se apresentando. E a apresentação que Paulo faz de si mesmo, ela mostra um pouquinho do que ele acreditava, de qual função ele tinha. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Se você ler nas outras cartas, nos primeiros versos de Paulo, você vai ver, quase sempre ele repete essa sentença. Capítulo 1 de Timóteo, verso 1 diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A palavra apóstolo, ela significa enviado. Paulo, ele tinha muito claro na sua mente a missão que Deus deu para ele. Ele sempre começa suas cartas falando, olha, eu sou Paulo, enviado por Jesus Cristo. E nessa que ele diz, olha, mandado por Deus. Que noção clara ele tinha da missão. Eu e você também podemos dizer isso, Vitor, Pedro, Maria, enviado por Jesus Cristo, mandado por Deus. Lá em 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não teria coragem de dizer isso não. Chegar aqui e falar, olha gente, me imitem porque, olha, eu imito Jesus. Às vezes a gente faz umas coisas, né, que não são dignas de serem imitadas. Mas Paulo, ele tinha uma consciência tão profunda da sua missão. Paulo, ele tinha tão certo quem ele era e o que ele tinha que fazer aqui, que ele disse, olha, podem me imitar, que eu estou imitando Jesus. Podem me seguir, que eu estou seguindo Jesus. 2 Coríntios 5 fica muito claro a missão, ministério da reconciliação. Nunca se esqueça, meu amigo, de qual é a sua missão. Nunca se esqueça de qual é o seu propósito, do porquê eu e você estamos nessa terra. A terceira característica de um embaixador que eu gostaria de destacar é a sua autoridade. O embaixador, ele tem uma moradia temporária em outro país, ele tem um propósito e ele tem autoridade. Estava lendo um pouco sobre o trabalho dos embaixadores e o embaixador, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, ele é a primeira instância a quem se deve recorrer quando se tem algum problema naquele país. Tanto você, se você estiver lá, você tem que buscar o embaixador, tanto qualquer situação que tenha com aquele país, a embaixada ela tem um relacionamento direto. É a primeira instância. Ela tem autoridade. Eu e você, pelo poder de Cristo Jesus, nós também fomos dotados de autoridade. Mas não é aquela autoridade, não, eu sou embaixador, todos, se agachem, beijem os meus pés. Não, nada disso, é uma autoridade servidora. Mateus capítulo 28, verso 18, vamos lá. Mateus 28, versinho 18.
as últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu, chamado de a grande missão, a grande comissão. Mateus capítulo 28, verso 18 até o verso 20. Olha só o que diz aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele começa a grande comissão, a grande missão, e esse verso ele pode ser considerado como, sabe, aquele envelope de missão que Jesus ele deixa antes de subir para o céu. Não sei quantos já jogaram detetive, aqueles joguinhos, a gente tem um envelope que você tem uma missão, e Jesus chegou e entregou e falou: olha, a missão de vocês é essa. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Só que agora é com vocês. Ide, fazei discípulos, e é interessante aqui, em todas as nações, olha só, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles todas as coisas que eu ensinei para vocês. Ele comissiona, ele envia, só que ele não só envia, como ele fala que vai estar junto, ele fala: olha, mas fica tranquilo, que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nos deu uma missão, e essa missão vem carregada de uma autoridade concedida por Jesus Cristo, de irmos em nome dele. Essa autoridade também é uma autoridade de sermos filhos. Lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 12, diz: todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O próprio fato de nos tornarmos filhos já é Deus concedendo autoridade, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos rebeldes, e Deus, através de Jesus Cristo, Ele considera você e a mim como filhos. Você entende a profundidade disso? Filho e filha de Deus. Deus te concedeu autoridade. Eu vejo que a gente usa muito pouco, sabe, essa autoridade. A gente entende muito pouco a profundidade da nossa missão. Eu tenho vergonha, não sei se já falei isso para vocês, mas eu tenho vergonha de ler o livro de Atos. Porque quando eu vejo as pessoas sendo levadas, sabe, e curadas pela sombra desses homens de Deus, fico imaginando, cadê o nosso poder? Quando eu vejo Paulo, sabe, olhando assim, falando: olha, a pessoa vem, pede esmola e fala: olha, eu não tenho dinheiro, meu bolso está vazio, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Gente, que poder é esse? Fazer milagres, pregar num dia e, poxa, milhares de pessoas se converterem, se batizarem. Que poder é esse? O Espírito não é diferente. A autoridade não é diferente. A missão não é diferente. Assim como eles, nós somos embaixadores, nós temos autoridade e nós somos enviados por Jesus Cristo. Essa autoridade, ela vem com humildade, assim como estudamos na lição dessa semana. Jesus Cristo, ele deu o maior exemplo de autoridade, como quando os discípulos eles discutiam entre si quem seria o humilde ali, o vergonhoso, que ia se agachar para lavar o pé dos outros, mostrando assim que os outros eram maior do que ele. Jesus Cristo, o Filho de Deus, as mãos mais santas que já estiveram nessa terra, se agacha e começa a lavar os pés dos discípulos. Tão assustador que Pedro olhou e disse: não, Jesus, desculpa, mas você não vai lavar. Não posso deixar. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. E Pedro, do jeito que era, né? Não, então não lava o pé não, lava o corpo inteiro. Mas Jesus, ele disse: só o pé basta. Humildade. Jesus, autoridade dos céus, lavando o pé, sendo humilde. Essa é a autoridade que Ele nos concedeu. Uma autoridade servidora. Nunca se esqueça disso. Um quarto elemento de um embaixador, muito importante, de uma embaixada, é o terreno onde ela está localizada. Essa é uma questão diplomática que eu acho muito interessante. O terreno de uma embaixada, ele pertence
ao país que ela representa. Lá em Brasília a gente vê muito isso, tem o setor das embaixadas. Aqui em Curitiba também tem, né, algumas embaixadas. E as embaixadas, elas são territórios daquele país. Eu sempre me lembro daqueles filmes, né, de Hollywood, quando o homem está sendo perseguido ali, ele perdido em outro país, e ele sempre, não, eu vou para a embaixada, porque se eu entrar lá eles não podem me pegar. É assim que funciona. A embaixada, ela já é um território do país que ela representa. Assim sendo, o lugar onde o embaixador está já pode ser chamado de literalmente um pedacinho do céu. Amém? Aqui, sem dúvida nenhuma e sem nenhuma presunção, a gente já pode experimentar um pedacinho do que vai ser a eternidade. Às vezes a gente acha que a embaixada é só a igreja, mas eu acho que não. Te pergunto, embaixada é onde os embaixadores se reúnem ou é onde o embaixador está? Onde ele está. Assim sendo, não apenas a igreja, o lugar onde nós nos reunimos é uma embaixada, mas a sua casa é uma embaixada. O seu carro é uma embaixada. A sua sala de faculdade é uma embaixada, é o seu campo de trabalho. Somos embaixadores de Cristo. Onde nós estivermos, devemos nos comportar como tal. Um embaixador, ele não é embaixador apenas aonde todos se reúnem, mas em sua casa, em seu trabalho, em sua escola. 1 Coríntios 6,19 diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Mateus 18, verso 20, diz que onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você é um representante de Deus, um embaixador, aonde quer que você estiver. Às vezes a gente acha que a missão do cristão, ela só é válida dentro das paredes da igreja. Pelo contrário, aqui ela é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas lá fora é o nosso campo de trabalho, é o lugar onde nós devemos agir. O embaixador, ele é enviado para uma nação. Ser embaixador é uma bênção, mas também traz uma responsabilidade. O quinto e último elemento que eu gostaria de refletir com você sobre a função de um embaixador é a comunicação de um embaixador. Meus amigos, não existe um embaixador que trabalhe sem se comunicar com o país ao qual ele pertence. Eu queria pesquisar isso, não consegui encontrar, não consegui, mas sem dúvida nenhuma, o embaixador, ele deve ter, um plano especial de celular, alguma coisa, alguma ferramenta que ele tem para se comunicar com o seu país, porque a função principal é representar o país ao qual ele pertence, e para fazer isso ele tem que se comunicar, passar o que está acontecendo, perguntar o que vai fazer, o que precisa ser feito, o que pode ser, o embaixador, ele está em constante comunicação com o país que o enviou. Às vezes, a gente quer ser embaixador de Cristo, mas a gente não tira tempo para entrar em contato com o palácio do Itamaraty do céu. Como a gente vai saber o que precisa ser feito? Como a gente vai, defender os direitos e as causas do céu se a gente não se comunica com ele? Pastor, como eu posso me comunicar com o céu? Gente, aquela receitinha de bolo, Bíblia e oração, é isso. Leitura da Bíblia, através da Bíblia eu ouço Deus falar comigo, oração, através da oração eu falo com Deus, e é relacionamento, e vai indo. O inimigo hoje, infelizmente, ele tem tido muito êxito em tirar o nosso tempo de comunicação com o nosso país natal. Nunca se esqueça disso, precisamos estar em comunicação constante. Você que está em casa, comunicação constante com o país que te enviou. Eu separei um pouquinho uma maneira prática de se fazer isso. Tem alguns textos da Bíblia que falam um pouco sobre como se comunicar melhor através da Bíblia. E eu separei algumas... Alô? Oi? Algumas coisas que a gente pode fazer em relação à palavra de Deus. Como, pastor? Como então me comunico? Alguém pode estar se perguntando. A Bíblia, ela dá alguns textos que ela fala sobre si mesmo, como por exemplo, ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos 10 diz assim, pois a fé vem pelo ouvir. Leia, ouça a palavra de Deus. Hoje a gente tem muitas ferramentas, celular, computador. Você pode levar a Bíblia para onde você quiser, pode ligar no som do carro. Esteja em contato constante com a palavra de Deus. Tem também ler a palavra de Deus. Apocalipse 1, verso 3 diz, bem-aventurado aquele que lê
e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Estudar a palavra de Deus, Atos 17, verso 1, diz assim: estes eram os mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se essas coisas eram assim. Olha que legal. Falando sobre um povo onde Paulo e onde os primeiros discípulos, eles pregavam, só que as pessoas, quando eles ouviam, eles falavam, tá bom, não ouvi, ok, peraí que eu vou ver se está na Bíblia mesmo. Ia lá, olhava e conferia. Muitas vezes a gente ouve e não pesquisa, a gente se escora na espiritualidade dos outros, quando, segundo Atos, nós precisamos examinar as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas são mesmo assim. Muita gente tem sido enganada, porque acredita em voz humana e não acredita na palavra de Deus. Muitas vezes até acredita na palavra de Deus, mas não lê, não estuda e não busca. Memorizar a palavra de Deus, Salmo 119, verso 9, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a palavra de Deus? É dito também meditar sobre a palavra de Deus, Salmo capítulo 1, verso 2, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e lei aqui representa toda a escritura de Deus, principalmente os primeiros 5 livros da Bíblia, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Gente, como é gostoso meditar na palavra de Deus. Eu não sei se você já experimentou isso. É uma disciplina espiritual que você precisa colocar em prática. Pegar um versinho da Bíblia, uma porção da Bíblia, ler, sentar, falar, Deus, o que você quer falar comigo através desse verso? Refletir, ouvir, ficar ali alguns minutos e você vai ver quanta coisa Deus nos impressiona e Ele nos mostra quando nós paramos para ouvir. A segunda ferramenta que nós temos para nos comunicar com o nosso Itamaraty, com o nosso país de origem, é a oração. 5 textinhos sobre a oração, falando sobre a sua importância e o que nós podemos fazer em oração. Gostaria de destacar, o primeiro é a questão do louvor. O louvor é uma ferramenta de comunicação. Quantos aqui hoje, enquanto essa orquestra linda, maravilhosa estava tocando, sabe, não se sentiram mais pertinho do céu? Sem dúvida nenhuma, o louvor é um instrumento que Deus nos dá para estarmos mais perto dele. Experimenta um dia ligar lá na sua televisão, na sua Smart TV, coloca lá no YouTube uma música que você gosta, um louvor que você gosta, senta ali na frente e canta. Muito gostoso. Abre o seu inário e fala, olha, hoje eu vou tirar um dia para cantar. Eu trabalhei com uma diretora que ela falou, olha, eu estou muito mal, eu estou preocupado, eu estou precisando cantar. E ela pegava o inário, ia para a casa dela, ia para o quarto e cantava. 1, 2 horas cantando. Achei isso muito legal. Às vezes a gente acha que oração é só estar ali de joelhos. Não, o louvor é uma oração. Salmo 146, verso 1 e 2 diz, louvai ao Senhor, louvado seja o Senhor a minha alma. Enquanto eu viver, vou louvar o Senhor. E eu cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu existir. Ação de graças, a oração tem que ter a gratidão, dando sempre ação de graças por tudo ao nosso Deus. Efésios capítulo 5, verso 20. Intercessão, lá em Efésios diz, rezar sempre com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esses santos aqui que Paulo está dizendo aqui, que para se orar e para suplicar pelos santos, não são santos aqueles homens que viveram, que foram canonizados, não. São santos, santos na Bíblia é uma palavra usada para descrever seres humanos que buscam a Deus. Perseverando e orando e suplicando pelos santos, pelo seu irmão que está do seu lado. Oração intercessória, orar pelo seu amigo. Petição, oração também envolve petição. Não apenas petição, mas também, segundo 1 Samuel 1,27, por esse menino eu orava e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. E por fim, confissão. Gente, esse verso é incrível. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se comunique com o céu. Se comunique com a central de comando de cada embaixador. E você vai ver como a sua vida vai guinar no seu propósito espiritual. Eu não garanto que você vai ganhar casa, ganhar carro, não prometo isso. Mas a Bíblia promete que a presença de Deus vai estar cada vez mais nítida na nossa vida. Concluo essa mensagem revisando os 5 temas que nós vimos de um embaixador. Você é um embaixador. Por isso, nunca se esqueça de que nós estamos por aqui por apenas uma fração de tempo.
O embaixador está temporariamente em missão. Estamos na terra, mas o nosso lugar é o céu. E já já a gente vai voltar para lá. Nunca se esqueça do propósito de um embaixador. O propósito de um embaixador é muito claro, é representar o seu povo num país estrangeiro. O nosso propósito como cristãos, adventistas do sétimo dia, é representar Jesus Cristo na nossa casa, na rua, no nosso local de trabalho, na sua faculdade. Jovem Adventista, hoje é dia do Jovem Adventista, dia mundial, que coisa maravilhosa. Nunca se esqueça, represente Cristo onde você está. Que as pessoas possam olhar para você e enxergar Jesus Cristo, porque você é um representante, você é um embaixador de Cristo. Gente, eu encontrei uma casa, né? O último sábado que eu vim aqui eu falei que estava procurando, encontrei um lugar ótimo. Primeiro dia que eu fui entrar no meu apartamento, fui recebido pelo porteiro do meu prédio. Que recepção incrível. E aí, meu jovem, como é que você está e tal? E, gente, sinceramente, eu nunca vi um porteiro tão feliz como aquele. E aí, meu amigão, poxa, tá chegando aí, ó, que bom que você veio, hein? Ó, aqui o prédio é fera, hein? Enquanto eu estava conversando com ele, mais 3 pessoas entraram. A maioria estudante, da minha idade, mais novo que eu, e os 3 ele conhecia pelo nome. Oh, e aí, Pedrão, tal, não sei se era Pedro, eu não conhecia. E aí, tal, pô, e aí, ó lá, hein, nosso time, hein? O outro entrou, oh, essa menina é demais, ó, vai lá, bom descanso para você. Não, esse aqui, ó, o seu nome Vitor, tá chegando, ó, esse aqui é fera, hein, cola nele. Gente, o porteiro conhece todo mundo do prédio. Eu fiquei pensando, falei, gente, esse porteiro é diferente, esse cara, ó a alegria que ele tem. Conversando com minha esposa, minha sogra, que veio me ajudar na mudança, né? Obrigado, sogras, amamos vocês. Tratou como anjo ali, olha, obrigado, tal. E eu fiquei, gente, esse cara tem alguma coisa diferente. Aí um dia cheguei nele e falei, olha, pois é, não sei o que a gente estava conversando, fui puxar papo com ele, falei, olha, eu sou pastor. Ele, meu amigo, a paz do Senhor. Também sou pastor. Falei, rapaz, você é um pastor? Sim, eu trabalho como porteiro, mas eu sou um pastor. Que legal. E ele é um pastor mesmo, um pastor voluntário, de outra denominação. Quando ele falou isso, eu falei, olha, não cheguei a falar para ele, mas pensei, era nítido que esse homem tinha alguma coisa diferente. Se aquele porteiro vier falar de Jesus para mim, eu vou escutar. Porque eu sei que ele é uma pessoa diferente. Ele é um embaixador de Jesus Cristo. E eu fiquei feliz quando ele falou, né? Fiquei todo orgulhoso. Falei, rapaz, você é um pastor? Fiquei feliz, hein? Também vi algo diferente em você. Eu falei, obrigado, legal. Você é um embaixador de Cristo, represente o Deus que te enviou. Nunca se esqueça do propósito de um embaixador, o propósito da sua vida. Não é só casar, ter filhos, isso tudo é presente que Deus dá para nós. Mas o propósito principal é representar Jesus aonde quer que você esteja. Nunca se esqueça da autoridade de um embaixador. Você nunca vai sozinho. Quando você for falar de Jesus para alguém, você não está sozinho. Quando você vai dar um estudo bíblico, você não está sozinho. Quando você vai apoiar alguém, Deus, Jesus Cristo, está com você, lhe investindo de autoridade e de poder do alto. Nunca se esqueça do terreno da sua embaixada. Aonde quer que você esteja, já é um pedacinho do céu. Por isso, viva como se você já estivesse lá. E nunca se esqueça de se comunicar frequentemente com o país ao qual você pertence. Você foi criado com um propósito. Você trabalha onde trabalha por um propósito. Você estuda onde estuda por um propósito. Ministério da Reconciliação. Me lembro do vídeo que foi apresentado no Central News falando sobre o propósito da escola sabatina. Reconciliação, Ministério da Reconciliação. O propósito da música, reconciliação. O propósito de todos os departamentos, de todo cristão, sem dúvida nenhuma, Ministério da Reconciliação. Reconciliar o ser humano com Deus. Representar Deus para o mundo e o mundo diante de Deus. Paulo, ele é um grande exemplo de embaixador, mas pensando em exemplo de embaixador, me veio à mente o grande Daniel. Gente, Daniel, incrível a história dele, me impressiona Daniel. Imagina você ser um membro ali da corte, um dos homens mais inteligentes, mais sábios do seu país. O seu país é atacado, você é levado como escravo para outro país, para outra nação. Apanha, pena, sofre. Chega lá, já é colocado de cara para uma prova. Todos os seus amigos conhecidos ali vão trabalhar como escravo, mas você vai para o palácio, opa.
Tá bom o negócio. É colocado diante de você as melhores comidas que existem. Imagina, devia ter creme cheese, Nutella, né? Coisa gostosa. Coisas que ele não podia comer. E mesmo sem ter ninguém olhando, mesmo sem estar no seu país de origem, ter todas as desculpas, como os amigos dele deram, de falar, não, é que a gente está em outro lugar, é que a gente está obrigado. Ele não se contaminou. E a Bíblia diz que ele e os seus amigos não se contaminaram com as iguarias do rei. E alguns dias depois, foi comprovado que eles eram 10 vezes mais inteligentes e espertos do que todos os outros sábios da Babilônia. Daniel, para mim, é incrível, porque ele começou a se destacar, e mesmo sendo alguém de outra nação, foi colocado num cargo de confiança na Babilônia. E a Babilônia, meus amigos, era um lugar muito terrível, um lugar, sabe, tanto é que a Bíblia, ela descreve o reino do inimigo com o nome de Babilônia, e você já imagina. Só que Deus, ele colocou um homem, um filho dele, um embaixador dele, lá no governo, para representar. E Daniel fez isso muito bem. A ponto dos inimigos de Daniel quererem puxar o tapete dele. Quanta gente não faz isso, né, no nosso local de trabalho, querem tomar o seu cargo, sua função, o dinheiro que você tem. E muitos começaram a fazer isso, e a Bíblia fala que eles não encontraram em Daniel coisa alguma da qual acusá-lo. Imagina os seus inimigos sentarem com a mão na cabeça e falar, não, aquele ali, não dá pra gente, não dá. E Daniel, ele foi um agente usado por Deus, um instrumento para ajudar o seu povo que estava cativo na Babilônia a retornar para Jerusalém, o lugar onde ele pertencia. Daniel tinha comunhão constante. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele se virava para Jerusalém, ali do seu quarto, pisando em terra da Babilônia, olhando para Jerusalém, ele orava e buscava Deus. Tem um grupo que eu gosto muito, eles têm uma música que chama Onde Eu Pertenço, americano, e eles, na música eles retratam, né? Falam, olha, Daniel está com os pés na Babilônia, mas está olhando para Jerusalém. E eles retratam Daniel cantando, né? E ele canta, até anotei, até o dia que eu morrer eu vou cantar essas músicas aqui sobre os muros da Babilônia, mas não me esquecendo do lugar onde eu pertenço. Eu vejo eu e você como Daniel, nos dias de hoje, como embaixadores, enviados com uma missão a esse planeta, em cima dos muros da Babilônia, mas com os olhos fixos no céu. Não permita que nada possa tirar os seus olhos do céu. Não permita que nada nesse mundo tire dos seus olhos a missão profunda que você tem de representar Jesus no mundo ao qual você está. Você que está em casa, nunca se esqueça da missão que Deus confiou a você. Nunca se esqueça disso. Mas pastor, e os protestos? Não vai falar mais nada? Vou deixar só um versinho. 1 Pedro 2, verso 15. Ele diz que pela prática do bem, vocês emudeçam a ignorância dos insensatos. Que pela prática do bem, embaixadores, eu e você, emudeçamos a ignorância de todos aqueles que são insensatos. Que Deus abençoe você. Você é um embaixador. Está na terra, mas o seu lugar é o céu. Logo, logo, Jesus vai voltar. E a gente vai juntinho, lado a lado, para as mansões celestiais, para estar junto com o nosso Senhor. Nós vamos cantar agora uma música de encerramento, junto com a orquestra que está conosco, lado a lado. Cante essa música, entendendo, orando e aceitando a profunda responsabilidade de ser o embaixador de Cristo e de estar com Ele lado a lado, andando para as mansões celestiais. Que Deus abençoe a sua vida.